Hoje eu vou te contar no nosso quadro Se Isso é de Boa, minha história com o Henrique. Pois é, como é que conta essa história? A gente tem 11 anos de história, eu vou tentar resumir aqui de um jeito que vocês peguem aí a ideia, e aí se você tiver qualquer curiosidade você vai comentar aqui embaixo e eu conto depois, beleza? Vamos lá. Eu e Henrique, se você perguntar pra ele como a gente se conhece, ele vai dizer que é da escola, mas eu digo que a gente se conheceu em Itacaré. A gente foi pra mesma escola, a gente frequentou a mesma escola quando a gente tinha, sei lá, 14, 15 anos, 16, mas a gente não era amigo, não era próximo, eu só sabia quem ele era e vice-versa. E aí, quando a gente tinha 19 anos, a gente foi passar o Réveillon com um grupo de amigos em Itacaré, uma praia na Bahia, assim, perfeita. Se você não conhece, você tem que ir lá, um dos meus lugares preferidos no mundo. Nessa casa tinha um monte de gente aleatória, eu só tinha intimidade mesmo com 3 amigas e várias pessoas que eu não conhecia intimamente, inclusive Henrique. E aí ali no primeiro dia eu já gostei, eu falei oi, tudo bom e tal, mas assim, bem de leve a paquera, mas eu senti uma retribuição também. Aí a gente deve ter se paquerado 2 dias e no terceiro dia da viagem a gente ficou. Foi isso, no terceiro dia da viagem a gente ficou e era véspera de ano novo, então era dia 30 de dezembro. Aí, pra garantir que ele ia ficar comigo o resto da viagem, eu falei pra ele, eu falei, não venha ficar comigo no dia 30 e no dia 31 você não fica comigo. No dia 31 a gente vai ficar de novo, combinado? Amanhã a gente vai ficar de novo. Aí ele falou, combinado. E aí eu já garanti que, tipo, né, ele não ia, sei lá, ficar com outra pessoa. Mas assim, babadíssimo. No primeiro dia de viagem, Henrique ficou com outra menina, sabia, amiga? Eu tenho essa cena na minha cabeça. Eu já fiz de tudo pra tirar essa cena da minha cabeça e eu não consigo. Agora você vai expor ele nas redes. Eu vou expor ele nas redes. No primeiro dia, antes de ter ficado comigo, ele ficou com a menina, eu vi. E eu falei, merda, droga. Mas aí não teve problema, porque no dia seguinte ele ficou comigo e aí eu já falei, você vai ficar comigo, viu? Aí ele falou, tá bom. Aí a viagem foi só amor, gente. Na viagem ele ficava falando assim, ai, foi muito bom curtir Itacaré com você e tal. E eu tava entendendo que ele tava me dizendo que ia ser só em Itacaré, mas eu ignorei completamente. Eu não era uma pessoa de gostar muito de ninguém e eu tinha me apaixonado por ele. Então eu tava certa que ia rolar mais alguma coisa. Eu nem ouvia quando ele falava isso. Aí a gente foi embora, voltamos pras nossas casas e 3 dias depois ia ter o aniversário dele, que é 8 de janeiro. Aí ele convidou todos nós da viagem pro aniversário dele, a gente ia se encontrar no aniversário dele. Depois do aniversário dele, ele ia passar 10 dias no Chile. Quando ele voltasse do Chile, eu já estaria nos Estados Unidos passando 15 dias com as minhas amigas. Então a gente ia ficar tipo 20 dias sem se ver depois do aniversário dele. O aniversário dele ia ser a última vez que a gente ia se encontrar. E a ex-namorada dele ia voltar nesses 20 dias. E ela queria voltar com ele. A ex-namorada dele estava morando X em um lugar fora e ela ia voltar de X e ela já tinha dito, eu quero voltar com você. E ele já tinha dito pra ela, eu quero voltar com você também. Então Henrique, gente, ficou comigo em Itacaré, sendo que ele já tinha prometido pra ex-namorada que quando ela voltasse de viagem eles iam ficar juntos de novo e ela ia voltar de viagem quando eu estivesse em Nova York com as minhas amigas. Henrique me contou isso tudo no dia do aniversário dele. Ele falou, eu te amo, mas eu não posso ficar com você porque a minha ex-namorada tá voltando e eu amo muito ela também. Eu quero ficar com ela. E aí, vocês sabem o que eu fiz? Eu argumentei. Eu falei, como assim? Mas ela já teve a chance dela. Por que vocês terminaram? Se vocês terminaram, vocês tinham motivo pra terminar. Eu ainda não tive minha chance de namorar com você. Então ela tá lá viajando, ela vai voltar, não faz o menor sentido vocês voltarem. Aí ele, não, ela é muito importante pra mim, eu vou voltar com ela, sinto muito, foi muito legal, mas não vai rolar. Mas enfim, ele disse que me amava nesse dia. E ele me deu o primeiro pedaço de bolo na frente da família inteira dele. Então eu ignorei a parte que ele disse que ele não ia, que ia ficar comigo. Eu falei, tá, vai dar certo sim. Mas eu deixei claro pra ele, eu falei, eu vou voltar de viagem e... a gente tinha acho que uns 5 dias até ele viajar, na verdade. Eu falei pra ele assim, a gente tem 5 dias até você viajar. Bora se ver esses 5 dias? Aí ele falou, bora. Aí cada dia eu mandava um SMS pra ele. Na época era SMS. Mandava um SMS perguntando assim, quer fazer o que hoje? Aí ele falava, vamos pra praia? Vamos. Quer fazer o que hoje? Vamos pro cinema? Vamos. Era assim. Todos os dias eu dediquei a conquistar esse menino. Aí a gente ficou todo esse tempo. Ele viajou, foi pro Chile,
Quando ele voltou, eu já tinha ido pra Nova York. Quando eu voltei de Nova York, quem estava lá no aeroporto me esperando? Henrique. Ele estava lá me esperando. Aí na hora que eu vi ele, eu falei, ótimo, terminou com a namorada, vai ficar comigo, assunto encerrado. Aí ele me pegou no aeroporto, ele perguntou pra minha mãe na época, né, quando era meu voo e tal, pegou no aeroporto e aí a gente foi direto pro cinema. E aí, chegando no cinema, ele falou, ó, conversei com a fulana, encerrei com ela, quero tentar com você mesmo. Aí eu falei, ótimo. E aí a gente ficou ficando, acho que um mês mais, ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar em fevereiro. Nossa, tá chegando. Vamos fazer 11 anos de namoro. E aí, a gente namorou. No meio do namoro, eu que trabalhava na Braskem, fui morar em São Paulo, porque eu passei no processo trainee lá. E aí a gente namorou à distância 3 anos, que foi difícil, mas eu achei que seria mais, porque eu ia pra Salvador a cada 2 semanas, então deu pra manter assim, se ver bastante. Quando eu tava quase voltando pra Salvador, tipo assim, eu já tinha saído do meu emprego, eu tava só terminando a pós, um belo dia Henrique olhou pra mim e falou, não estou bem, não estou legal, não sei se é com você ou se é comigo, mas eu não consigo continuar. E aí eu achei que eu ia morrer de chorar. Não tem outra forma de dizer, mas eu realmente achei que eu ia morrer de tristeza. Não sei se alguém já sentiu isso. Eu falei, tudo bem, eu vou morrer chorando. Eu fiquei muito, muito mal. E é claro que a primeira coisa que eu fiz quando ele foi embora da minha casa foi botar Friends pra assistir, porque é a única coisa que me acalma quando eu tô realmente desesperada, é assistir Friends. E aí eu fiquei muito, muito, muito mal, sério, muito mal mesmo, de minhas amigas ficarem fazendo carinho na minha cabeça, eu em posição fetal, de minha mãe ter que ficar repetindo o dia todo que eu ia superar, e foi horrível. Mas aí tudo bem, eu superei, fui viver minha vida, fiquei solteira 3 meses, e aí quando o Henrique terminou comigo, eu falei, ó, por favor, deixa eu seguir minha vida, né? A gente não precisa ficar se falando. Não fale comigo. A única forma de eu te superar é se você sumir da minha vida. E aí ele fez isso, ainda bem, sumiu da minha vida. 3 meses depois ele me mandou uma mensagem, falou oi. Aí eu falei, Henrique quer voltar. Porque se ele me mandou mensagem é porque ele quer voltar. Ele não ia fazer isso comigo, né? Agora que eu tô ficando bem, ele vai falar oi. Aí ele foi lá em casa, pediu pra voltar, voltamos. Deu tudo certo. E aí a gente voltou. Um tempo depois que a gente voltou, eu já tava pensando, né, em comprar um apartamento, se mudar pra ficar junto, é melhor assim ou assado, quer fazer desse jeito ou daquele. E aí teve um dia que eu falei, meu Deus, eu acho que não é comprar um apartamento, eu queria experimentar outra coisa, ter uma outra vivência. Vamos passar um ano na Austrália? Aí ele falou, vamos passar um ano na Austrália. Aí essa história eu já contei em outro vídeo, né? Henrique decidiu me pedir em casamento, porque a gente ia ter que se casar de qualquer jeito pra fazer o visto da Austrália. Aí eu não tava mais esperando ele me pedir em casamento, ele me pediu, foi super legal. A gente noivou em junho de 2018. E aí, em fevereiro de 2019, a gente casou. A gente fez uma festa de casamento maravilhosa, muito, muito legal mesmo. E aí, a gente veio pra cá. E a gente tá prestes a completar 3 anos de casado. Nessa história toda, eu esqueci de contar que rolou um beijo que não deveria rolar. Ele não se importa que eu conte isso, não. Ele deixa que eu conte. E mais importante, eu não me importo, né? Que na verdade eu que poderia ficar chateada, eu acho. Mas quando a gente tinha, acho que 3 anos de namoro, eu fui surpreendida com a ligação de uma amiga minha me dizendo que Henrique tinha beijado outra pessoa. E foi o fim do mundo pra mim. Eu não sei o que foi pior, isso ou quando a gente terminou. Eu acho que isso foi pior, porque a gente era menos maduro e, enfim, mais difícil, né, do que a pessoa terminar com você. Foi realmente horrível, mas eu perdoei, a gente seguiu em frente, foi maravilhoso. E hoje eu vejo o quanto que foi importante aquilo ter acontecido exatamente daquele jeito. Exatamente daquele jeito. E eu falo do fundo do meu coração que eu teria perdoado de qualquer jeito. Mesmo que eu não quisesse voltar com ele, eu teria perdoado. Porque eu não sou uma pessoa rancorosa. Não sou mesmo, não queria ser. Não queria guardar esse rancor. Eu perdoei e aí eu senti que eu conseguia continuar com ele, mesmo apesar disso, e nunca foi um problema depois pra gente. Por exemplo, eu não me tornei uma pessoa ciumenta por causa disso, não vou ficar jogando na cara, nunca tive isso, né? Então, passou e foi muito importante pra gente. O próprio término também foi muito importante pra gente, porque quando a gente voltou, a gente já voltou com mais certeza, assim, de que era isso que a gente queria, e ele tava se sentindo melhor a respeito de questões dele, né, que não tem como você tá bem na relação se você não tá bem individualmente, então tem isso.
E eu acho que eu contei a história toda. Se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade, deixa aqui embaixo que eu juro que eu te respondo, combinado? Mas eu acho que o basicão tá aí, pra vocês conhecerem um pouco da nossa trajetória. E aí eu espero que em breve eu volte aqui pra falar dos nossos bebês e dos nossos 10 anos de casado, 15 anos de casado, né? Tem muita coisa pra acontecer ainda, tá bom? É isso! Um beijo e até o próximo Cissa de Boa.